Olá, está começando mais um Igreja de Saída, programa que leva até a sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E na primeira audiência geral de 2023, Papa Francisco encerrou o seu ciclo de reflexões sobre o discernimento. Mas antes da sua catequese, falou de Bento XVI como um grande catequista da nossa igreja. Uma homenagem ao grande mestre de catequese. Antes de se dirigir aos fiéis e peregrinos presentes na Sala Paulo VI para a audiência geral, o Papa Francisco voltou seu pensamento ao Papa Emérito. O Santo Padre disse que gostaria de prestar uma homenagem a Bento XVI e dirigir seu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. O seu pensamento perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. Depois, na sua reflexão, Francisco encerrou o ciclo de catequeses sobre o discernimento. O pontífice falou sobre a importância de aceitarmos ajuda e termos um apoio espiritual. Olhar-se no espelho sozinho nem sempre ajuda, porque alguém pode fantasiar a imagem. Mas olhar-se no espelho com a ajuda de outra pessoa, se verdadeira, isto ajuda, disse o Santo Padre. E na segunda reportagem da série sobre o pontificado do Papa Bento XVI, vamos conferir como foi a visita dele à cidade de Aparecida e também a sua relação com todo o povo de Deus. Foi a primeira viagem, digamos assim, intercontinental do Papa Bento XVI. Foi a primeira viagem dele de Roma a um outro continente, foi a viagem ao Brasil, no caso mais especificamente a Aparecida, que foi o motivo principal da sua viagem, abrir a quinta conferência. Desde o início foi notado pelo episcopado brasileiro um profundo desejo do Papa Emérito em estar perto do povo brasileiro. O que a gente percebeu é o seu desejo de se aproximar, de estar próximo, de falar ao povo, de interpretar também os sentimentos do povo, mas também de dizer a palavra da igreja ao povo, mesmo ao povo mais simples, aos jovens. Tão perto que em um desses momentos de saudação aos fiéis, o Papa concedeu uma entrevista exclusiva para uma TV universitária, com uma equipe formada por professores e alunos. A entrevista rodou o mundo por ser a única conversa dele direto com a imprensa durante aqueles dias. Uma bênção para o Brasil. Ma Brasile è uno dei più grandi paesi del mondo, economicamente, umanamente, spiritualmente. Spero che possano sviluppare tutte le potenzialità spirituali, umane e economiche. E Dio vi bendiga. Então eu acho que Deus, de alguma forma, olhou para nós e falou, olha, os humildes serão exaltados. Nós, uma equipe de professores e alunos de uma universidade, conseguimos um depoimento que foi para o pool de emissoras e ganhou o mundo. Então isso é foi uma bênção para nós. Nós somos abençoados por meio dessa entrevista. Experiências que marcaram profundamente a vida dessas e de tantas outras pessoas que, de alguma forma, acompanharam a vinda do Papa ao Brasil. O que muitos não sabem, porém, é que esses dias marcaram com a mesma intensidade a caminhada missionária do próprio Santo Padre. Fato que ele sempre deixou claro aos religiosos com quem conversava ao longo dos últimos anos. Alguns dizem que depois que ele voltou ao Vaticano, até de certo modo houve uma mudança um pouco no seu comportamento, na sua relação com as pessoas a partir de Aparecida. No hall de entrada da casa dele tem uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem bem comum, toda de gesso. Não tem nem a capinha de tecido, nada, é todinha de gesso, muito simples. E eu perguntei para ele se ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida e ele balançou a cabeça afirmativamente e disse que a visita dele ao Brasil foi muito importante para ele. Peço à Senhora Aparecida que vos conduza como seu auxílio materno e vos acompanhe ao longo da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bacana, né? Recordar esses momentos
da visita do Santo Padre, do Papa Emérito Bento XVI, à cidade de Aparecida e ao nosso país. E agora eu recebo aqui no nosso estúdio o Padre Antônio Ramos do Prado, Padre Toninho, que foi um dos assessores da Comissão para a Juventude da CNBB, ainda atua, na verdade, junto a essa comissão, mas foi um dos assessores que acompanhou, né, Padre, boa parte desse pontificado, da relação do Papa Emérito com a juventude. Então, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa, viu? Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e que a gente possa fazer uma partilha legal desse grande Papa, né, Bento XVI, que marcou muito a história da juventude também no mundo e no Brasil de modo especial. Né? E, Padre Toninho, a gente viu ali na série, né, essa visita dele ao Brasil em 2007, que foi um momento especial para a Fazenda da Esperança, que recebeu uma visita dele, o Santuário Nacional de Aparecida, para a igreja no continente e no mundo por conta do CELAM, mas que também teve um momento especial de uma troca mesmo, né, de reflexões, uma troca de carinho do Santo Padre com os jovens, né, no Pacaembu, mais de 40 mil jovens presentes. O senhor lembra bem como é que foi esse momento? Sim, perfeitamente. Eu trabalhava em São Paulo, no setor diocesano de juventude da Arquidiocese de São Paulo, e com o Dom Pedro Streghini nós éramos o coordenador da comissão que organizou o evento no Pacaembu. E é bacana porque o Papa Bento pediu para se encontrar com a juventude, porque foi o primeiro encontro dele com a juventude na história do seu pontificado, porque ele era recém-eleito Papa, né, no Vaticano. Então, ali o Pacaembu foi o primeiro encontro dele. E a gente achou muito bacana a atitude dele de pedir que ele primeiro queria encontrar com a juventude. Então, não foi numa escala de nós colocamos, mas ele mesmo pediu que queria encontrar-se primeiro com a juventude, uma vez que tinha uma possibilidade, né? Então, foi marcante. O senhor também acompanhou, né, Padre, junto a essa juventude, o contato do Santo Padre com eles durante a Jornada Mundial de 2011, né? Que foi um momento especial para toda a igreja no mundo, que aconteceu lá em Madrid e que anunciou o Brasil como próxima Jornada Mundial da Juventude a partir de um pedido que foi feito a ele, né? Sim, porque no Pacaembu, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estava lançando o documento 85, né, Evangelização da Juventude. E o Dom Eduardo Pinheiro, que era ali o representante da juventude na CNBB, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu ao Bento XVI se a próxima Jornada Mundial da Juventude poderia ser no Brasil, né? E o Bento guardou no coração e disse que ia pensar com muito carinho e, de fato, né, aprovou a Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Brasil. Então, graças a esse primeiro encontro dele com a juventude, esse coração ardente de amor para com os jovens que ele sempre teve, né? E ele aceitou esse pedido e aí a gente pôde, então, fazer aquela bela Jornada Mundial da Juventude no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E, Padre Toninho, a gente ouve, né, muitas vezes os jovens gritando, cantando na Jornada Mundial da Juventude, né? Essa é a juventude do Papa. Foi assim também com o Papa Emérito Bento XVI nas jornadas das quais ele participou. O senhor percebe pelos gestos dele, né? Ele é um Papa teólogo, um grande teólogo, né? Que tem densas obras sobre a fé cristã, mas que ele também sabia se comunicar com o jovem. O Papa também era dessa juventude? Sim, eu diria duas grandes características do Papa Bento com relação à juventude, né? Primeiro, que ele sempre fortaleceu a questão da intelectualidade dos jovens, desenvolver a capacidade, esses dons que Deus deu a cada um deles, que é a ciência, buscar a ciência, fundamentar a sua fé, né, através da teologia, que ele é um grande, né? E segundo, ele incentivava os jovens a alimentar também a espiritualidade, a amizade profunda com Jesus Cristo. E ele dizia que só era possível você ter uma amizade profunda com Jesus Cristo se você conhecer Jesus Cristo. E se conhece Jesus Cristo, de modo especial, mergulhando na teologia, na Sagrada Escritura, né? Para que você fundamente a tua fé e aí ninguém pode tirar a tua fé, né? Então, eu acho que esses dois pontos para a juventude marcou profundamente essa experiência. Que a juventude saiba levar esse legado, né, deixado nas reflexões do Papa Emérito Bento XVI e saiba viver bem essas experiências que tiveram perto dele, né? Padre, obrigado pela participação aqui no programa Igreja em Saída. A gente está encerrando mais essa edição, mas lembrando, a gente espera amanhã no mesmo horário com mais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Até lá!